Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, mais uma vez, por favor, não enjoem da minha voz. Mas dessa vez eu tô com uma convidada, então o programa será dividido entre duas vozes, e possivelmente a voz dela seja mais ouvida, porque é realmente um espaço para ela poder falar sobre um assunto super pertinente, e que eu acho que é super necessário ser discutido em qualquer momento, então decidi dar esse espaço para ela. Mas antes de trazer o assunto e a minha convidada, é claro, vamos de praxe para o quadro de recado. Quadro de recados. Primeiro recadinho, é claro, eu quero agradecer muito o retorno que tivemos do episódio com a Isa Mara, lá da Daniel Ricardo Brasil. O pessoal ama aquele projeto, adora a Isa, então eu tive realmente um retorno muito legal por parte dos ouvintes. E eu entendo completamente esse retorno, porque também achei um dos programas mais interessantes que eu gravei. A gente conseguiu ter uma conversa super fluida e eu acho que passou isso pra vocês. Então, se vocês não escutaram ainda, é o episódio do dia 5 de junho, com a Isa Mara, da Daniel Ricardo Brasil. Foi muito bom, ela também adorou, ficou muito feliz com o resultado e isso me deixa feliz também. E é claro, sempre lembrar, se vocês têm aí PicPay, vocês podem ajudar a gente com a quantidade que vocês quiserem financeiramente para que esse projeto continue, que a gente possa fazer um trabalho melhor e melhor. É só ir lá no PicPay e procurar por GDF1 Punta Talk, GDF1 Punta Talk, e ajudar como vocês puderem. Vocês vão ser colocados no nosso grupinho ali do Telegram e receber os programas em primeira mão antes de todo mundo. A gente também, dar um retorno para vocês, é claro. Quem puder ajudar. E quem não puder ajudar financeiramente, continuar o trabalho de divulgação, gente. Se vocês gostam aqui do programa, apresentem para amigos, quem gosta de automobilismo, quem vocês acham que vai se interessar sobre carros. O Ivan fala bastante especificamente sobre isso. Eu sou mais voltado a campeonatos de automobilismo e as convidadas e temas específicos, mas o Ivan fala do mundo de carros e de automóveis de modo geral. Então, se você gosta do nosso programa e quiser ajudar, não pode ajudar financeiramente, você divulgando o nosso trabalho para outras pessoas já é de incrível ajuda, de verdade. E muito obrigado para quem vem fazendo isso até agora. Com certeza, a gente fica muito agradecido, porque a gente quer muito que esse projeto cresça e a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor pra você. Mas é isso, e é claro, lembrando, gente, mesmo cuidado de sempre. A galera já começou a se vacinar, acredito que já tem ouvintes aqui que tenham já tomado pelo menos uma dose da vacina, mas os cuidados continuam os mesmos. Então, gente, usar máscara certinho, tampando boca, nariz, distanciamento, tentem não sair de casa. Sei que é difícil, porque tá todo mundo voltando a trabalhar normal, tem muita gente que pega transporte público, é complicado, mas o máximo que vocês puderem evitar em relação a isso, ajuda todo mundo, não só vocês, mas a todo mundo que tá em volta, e a gente quer todo mundo bem, né? Então, vamos ao programa que está super especial, com uma convidada super querida e um assunto super pertinente. Então, fiquem aí, que eu logo apresento ela. Eu também peço desculpa a vocês que, infelizmente, a Gia teve pequenos problemas de internet, então o áudio dela em alguns momentos vai dar uma variada, vai acabar baixando. O Ivan fez tudo que pôde para poder editar e ficar o mais claro possível para vocês. Eu peço desculpa em antemão, mas o assunto é muito importante e tá muito bom o programa. A gente teve uma conversa muito legal. Então insistam, porque tá bom de verdade. Infelizmente a gente teve esse probleminha que não foi detectado na hora, mas a gente tentou consertar o máximo pra vocês para que fique uma experiência boa de escutar. Bem, eu já tô aqui com a minha convidada, ela já é conhecida de vocês aqui no Punta Talks, também é bastante conhecida dentro da comunidade de automobilismo, porque ela fala muito de drift, mas ela veio aqui pra falar de outro assunto que é super pertinente. Ela é uma pessoa muito, muito ativa ali na comunidade LGBTQ+, então ela vai conversar um pouquinho sobre, que eu acho que é super pertinente assunto, é a Gia. Gia, seja bem-vinda. Rafa, obrigada por esse convite. Oi de novo, gente. Voltei, mas não para falar de drift, como a Rafa explicou. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto que pouca gente fala, mas é super importante. Com certeza. E eu queria, claro, propor que é uma conversa, a gente vai conversar. É a Gia que vai ter, mais abertura de fala aqui. Eu só vou estar mediando, porque é ela que sabe o assunto, não quero falar besteira dele. Mas, Gia, já começando aí com paulada, pra você, como que você vê que o automobilismo de modo geral, não vamos especificar o brasileiro, nem
em algo em particular. Como você vê o automobilismo de modo geral para a comunidade? Você que é da comunidade, como que você vê? Você vê algum tipo de ação? Você vê que permanece a mesma coisa? Como que tá o cenário para você? Pra ser bem sincera, o cenário ai, dá até uma tristeza falar, porque é basicamente como se a gente não existisse. Existem categorias que realmente tratam a gente como se a gente não existisse. Em 2019 foi lançado o Racing Pride, e graças a esse movimento lá, que começou lá no Reino Unido, que pega pilotos dentro da comunidade, como a Charlie Martin, a Sarah Moore, enfim, e começou a dar mais essa visibilidade. Então deu uma melhorada, mas sabe, ainda não é suficiente, ainda não é aquela coisa que eu olho e falo assim, nossa, meu Deus, eu me sinto super representada, e enfim, eu sei que você falou para não especificar, mas eu preciso especificar que dentro do automobilismo brasileiro, realmente a nossa comunidade não existe, porque nenhuma notinha de rodapé as categorias fazem, então por aí você já vê como que tá o negócio. Mas assim, ultimamente, nos últimos tempos, o pessoal tem falado mais, a própria Aston Martin, ela fez uma parceria com a Racing Pride, inclusive nesse último GP da França. Ontem eles tiveram logo, então tá. Tem isso, né? Por exemplo, eu não sabia da Racing Pride. Eu, na realidade, estou surpresa agora você me falando que ela existe desde 2019. Eu só fui ouvir falar agora, porque a Aston Martin fez a parceria com eles, porque eu realmente não sabia. Então, realmente é algo que até, né, como você falou, lança, mas não é nem que atinge todo mundo, né? Não é, fora da comunidade, né, do LGBTQ+, ainda não tem alcance. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, mesmo tendo o nome de peso como a Charlie Martin. Pô, muita gente conhece a Charlie Martin, só que quase ninguém conhece o Racing Pride. Então, nem tendo esse nome de peso, consegue chegar, sabe, a outras pessoas, a outras bolhas. Agora, com essa parceria com a Aston Martin, que assim, foi maravilhosa, foi muito boa. O Rainbow Halo lá, maravilhoso, inclusive deu muita sorte, né, pra Aston Martin, eu vou colocar aqui que foi o Rainbow Halo. Mas assim, o próprio Matt Bishop, que trabalha na Aston Martin, ele fala muito sobre a Racing Pride, porque ele é, né, LGBTQ mais assumido. Então, essas pequenas, sabe, parcerias ajudam a expandir, a mostrar mais pro mundo o que é e a importância. Porque aquilo, né, para quem não faz parte da comunidade, para quem já é representado, representatividade não tem um porquê, sabe? Eu sou hétero, cis, eu tô muito bem, eu sou representada, por que os outros importam? Então, é complicado, Rafa. E você mesmo, sabe? Por exemplo, pegando aqui um paralelo com o Black Lives Matter, sabe? Pô, até o reitor começar a ajoelhar, porque, e até hoje, né, bater. Então, sabe, quem já tá representado, quem sempre foi representado, não tem essa ideia do porquê. Várias gente quer saber se o piloto namora com homem ou com mulher. Quer saber porque o piloto aí só parece mulher, né? Você vê não. Chega a ser algo, tipo, falando propriamente da Fórmula 1, chega a ser, vamos dizer, usado como, sei lá, propaganda, né? Mulher do lado de homem. Exatamente. E pior que assim, né? Quando um piloto aparece com uma namorada, já causa, assim, um reboliço, né? Tem fã aí que quase morre do coração. Imagina, é verdade. Imagina se o piloto aparecesse aí namorando com um homem. Como não ia ser tratado? Então, assim, é importante ter essa representatividade. E é o que eu sempre falo. Infelizmente, quando se trata da comunidade LGBTQ+, a nossa representatividade ela é muito baixa. Porque tirando a Racing Pride, o que a gente tem? Nós não temos. Porque, assim, não é... Quando eu faço essa comparação, não é para diminuir nenhum nem outro, gente. Pelo amor de Deus, não. Por exemplo, o BLM. Pô, tem um baita de um nome que é o Lewis, cara. O cara é o cara. Ele tá ali, ele luta por tudo, ele luta por igualdade, mas quando você vê nele, pelo menos assim, ele falando como branco, gente. Quando eu penso numa pessoa que representa BLM dentro da comunidade do automobilismo, eu vou pensar no Hamilton. Quando eu penso em quem representa mulheres, eu vou pensar na W Series. Quando eu penso em quem representa a minha comunidade, eu fico assim, cadê? Realmente não existe, né? Realmente, eu vejo pelo Math que você citou aqui, o Bishop,
que trabalhou com a McLaren até, ele trabalhava com o Hamilton nos anos que o Hamilton era da McLaren. E, nossa, teve um texto que ele fez, assim, que foi um desabafo sobre coisas que ele escutou muito enquanto trabalhava na Fórmula 1, que eu fiquei, gente do céu, é porque realmente é aquilo que você falou, falta. E não é representatividade só de piloto, é representatividade dentro das equipes, né? Porque você trabalhar com pessoas da comunidade, as pessoas que não têm, tipo, vamos dizer, nasci, sou hétero, cis e tudo mais, não tem contato, não quer saber sobre, quando não tem uma pessoa ali que talvez no seu convívio de trabalho, você não aprende nada. É importante ter uma pessoa ali pra você não fazer esse tipo de comentário, por exemplo, que o Matthew sofreu, né? Gente, e esse tipo de representatividade é que geralmente eu falo de piloto porque é o que chama mais atenção, né? O pessoal presta mais atenção no piloto. Com certeza. Então, assim, mas mesmo dentro, será que realmente existe pânico ali da Mercedes, que não é? Ele não é, fala porque ele tem medo do que ele vai escutar, medo de uma represália, medo da própria equipe falar assim, putz, você se assumiu, gerou comentário, aí sabe, dá aquela coisa, 3 meses depois foi demitido, porque ainda acontece. Então, assim, são pessoas, existem sim pilotos que foram assumidos durante a história, mas são pilotos que ninguém lembra. E assim, sabe, eu, como membro da comunidade, às vezes eu fico muito, desculpa com a palavra, fico muito puta de ver isso. Porque sempre o que falam mas o que interessa a sexualidade de um piloto? Se pra você não interessa, ok, pra mim interessa, porque eu quero sentar um dia para assistir a NASCAR, a Fórmula Indy, a Fórmula Drift, a Fórmula 1, seja qual for, e poder falar assim, cara, olha, esse piloto me representa, porque eu, enquanto mulher, eu quero ver uma mulher pilotando, mas eu também quero ver uma pessoa que é bissexual, uma pessoa que é lésbica, uma pessoa gay, enfim, aí também entra a questão de gênero, né? Na questão de gênero, eu já não posso falar com tanta propriedade porque eu sou cis, né? Eu me identifico como mulher cis. Mas, ver a Charlie Martin conquistando tudo que ela conquista e saber que ela é uma mulher trans, imagina pra um fã que é trans vendo aquilo. É inspirador, né? É inspirador. Uma pessoa que tá começando lá nas categorias de base, é isso. Poder falar assim, putz, eu vou chegar lá, eu vou ser quem eu sou, vão me aceitar, vão me tratar como ser humano. É isso que precisa. E isso precisa em todas as categorias do automobilismo. Gente, quando é todas mesmo. Porque assim, a que eu mais vejo, a categoria que mais se entrosa nisso é a Indy. A Indy, ela tem, inclusive, nesse último GP deles, tiveram o carro do Brett, eu não lembro qual piloto, que ele tava com a pintura colorida, ele tava com um arco-íris no carro. Bonito. Pra quem não faz parte da comunidade, pra quem não se importa, vai olhar e vai falar assim, é só mais uma pintura coloridinha. Mas, sabe, pra quem é da comunidade, não é uma pintura colorida, não é só uma bandeira. É um movimento, é algo que importa, que me representa, que representa o fã. E, cara, é isso que tá faltando. Seja dentro das categorias, como fora, na comunidade. A comunidade de automobilismo, quando se trata do LGBTQ+, ela é assim, ridícula, porque o que eu já tive de gente que usou da minha sexualidade pra tentar me desmerecer, sabe? Aí junta minha sexualidade, meu gênero, até personalidade. Aí fala, mas você é mulher e é bissexual, vou rir da sua cara. Porque infelizmente é a mentalidade de muitas pessoas dentro da comunidade ainda. Exato. A gente tem, vamos dizer, não só a questão da comunidade, até porque, assim, eu vejo que a questão da representatividade também acaba não atraindo pessoas da comunidade pra assistir automobilismo, né? Tem essa questão. Eu tenho um amigo que começou esse ano, porque eu falo, faz 10 anos que eu sou amiga dele, faz 10 anos que eu falo de Fórmula 1. E ele decidiu acompanhar, ele tava assistindo, daí o irmão dele olhou pra ele e falou, nossa, você virou hétero? Do tipo, é um padrão, a pessoa que assiste automobilismo ser hétero, né? Tipo, na visão geral das pessoas. Gente, isso é uma visão dentro com os héteros e dentro da comunidade, porque infelizmente algumas pessoas dentro da própria comunidade têm essa visão de que quem acompanha esporte tem um pezinho lá no hétero. Quem acompanha automobilismo não tem como ser outra coisa não ser hétero. Porque as categorias não se importam, né? Elas, tipo, eu vou no mês do orgulho, vou colocar um logo coloridinho e acabou. Esse ano, inclusive, quase ninguém colocou o logo colorido, né? Porque não. Fórmula 1 nem pra isso se presta. A Fórmula Drift é a mesma coisa, gente. Porque eu meto o pau da Fórmula 1, que é
uma das que eu mais acompanho, mas a Fórmula Drift, mas nenhuma notinha de rodapé fez, viu? Seja dos Estados Unidos, seja do Japão, aqui no Brasil também, ninguém nem aí, parece que é só junho. É só no Então, daí entra também isso, né, Gia? Junina. Daí também não tem a mídia ou até os próprios jornalistas falando sobre, que é o que eu tô tentando fazer aqui, te trazendo, né? Eu vi até, pra quem não acompanha a Gia no Twitter, ela até colocou isso, de realmente a falta de espaço pra falar sobre essas questões também. A gente teve um boom com o Black Lives Matter ano passado, pelo movimento que o Hamilton deu, mas se for parar pra pensar, antes disso também não era se falado, né? Então quando eu li aquele tweet, eu falei, não, a Gia vai ter que falar aqui, eu já tava pensando em chamar ela, daí eu falei, não, vamos logo fazer isso, mas também vejo por essa parte também, a mídia também não trabalha essa questão de representatividade. Aquele tweet foi assim um momento de desabafo, porque eu fiquei tão indignada, porque é verdade, sabe? Não tem por parte da grande mídia, não tem por parte da mídia independente, dos produtores de conteúdo, ninguém, não dão espaço. E sabe, gente, nem que seja em junho, um espacinho de cada vez faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Porque a gente precisa começar a mostrar pro pessoal da vez, para você concordar com uma categoria, com o esporte que simplesmente ignora que a gente existe. Não dá, chega, já não dá mais. Não dá para concordar com uma categoria que contrata piloto que tem fala homofóbica, que o piloto é homofóbico explicitamente. E ninguém tá nem aí pra isso. Porque assim, desculpa até falar, tá? Porque o Mazepin teve falas homofóbicas, mas ele foi cancelado. Primeiro, o Mazepin não foi, entre aspas, cancelado, né? Porque... Não, ele tá ali bem de boa. No One, so we race as one, a Haas anunciou a contratação do Mazepin. Então, desculpa, cancelada sou eu, que tô com um monte de boleto pra pagar e ninguém me dá emprego. Exatamente. E aí o pessoal... E outra, o hate que ele recebe não é pela fala homofóbica que ele teve, é porque ele saiu na mão com outro piloto, entendeu? Não é, a homofóbica dele ficou ali esquecida. É só um asterisco em tudo que ele já fez. E não é só Mazepin. Tem piloto aí que é muito querido na comunidade, sabe? Que é colírio pros olhos e de fato, o piloto é muito bonito. Mas ele vive tendo falas homofóbicas. Mas ninguém se importa. Por quê? Porque o piloto é bonito, vai passar aquela VAP, né? Porque pano já deixou de ser faz tempo. E tá passando a VAP, lá tá limpando, tá empurrando pra debaixo do tapete a sujeira. E, pô, pleno 2021, você vê pessoas assim, porque representatividade importa. Aí o piloto favorito dela falou que é homofóbica. Não, gente. Aí, poxa, ó, olha como ele é querido. Olha como ele se veste bem. Pô, aí. Não, e isso faz com que o ambiente fique até, vamos dizer, não que a maioria dos empregos já não seja assim, né? Porque a gente vive no Brasil. Mas fica um ambiente até, tipo, ruim pra uma pessoa da comunidade, vamos dizer assim, que é assumida. É que o automobilismo começa bem de novinhos, né? Então talvez não tenham ainda se identificado e tudo mais. Mas eu acredito que acaba fechando portas para pessoas da comunidade que queiram entrar, queiram ser pilotos de qual categoria for, ou até mesmo engenheiros, acabam se afastando disso, porque sabem que o ambiente é ruim, sabem que, por exemplo, vão estar lá, vamos dizer, chegou um piloto lá que é da comunidade, mas você tem um Mazepin do seu lado, tipo, quem que vai ser reprimido? Não vai ser o Mazepin, vai ser o outro piloto. Então, essa questão também de a própria comunidade não se ajudar e ficar chamando pessoas porque tem dinheiro e passando pano aí pra esses comentários, tipo, acaba fechando a porta pra outras pessoas que querem entrar, que são da comunidade e que não vão se sentir à vontade. Exatamente. E o pior de tudo, o pior é quando a pessoa, ela acaba entrando do mesmo jeito. Isso seja no automobilismo, no futebol, seu emprego mesmo. Pô, a pessoa, ela quer muito aquilo, ela chega lá, só que ela tem que deixar uma parte da vida dela tão reprimida que isso torna a pessoa infeliz. Porque, poxa, já pensou? Chegou lá um piloto, ele é gay, ou ele é bissexual, ou chegou uma pilota lá, ela é lésbica, é bissexual, é pan, é demi, enfim. E assim, ver aquele monte de piloto levando namorada, esposa pro grid, mas no caso do piloto, o marido dele, ele não pode, ou no caso de uma pilota, a esposa dela pode levar. Sabe? Quem faz parte da comunidade LGBTQ+, pensar nisso é uma dor.
porque a pessoa vai se reprimir, a gente se coloca nesse lugar. Pô, você vai ser reprimido, você não vai poder ser feliz, você não vai poder mostrar com orgulho por causa da represália que você vai sofrer. E assim, gente, 2021 não dá mais. Existem outros esportes que hoje não toleram mais isso. O futebol, apesar de ainda acontecer casos, mas assim, até alguns anos atrás era super comum chamar a torcida do São Paulo de viado, pó de arroz. Até que os próprios clubes começaram a repudiar este tipo de atitude. E o que aconteceu? As torcidas começaram a repudiar. Então, hoje, quando alguém tem uma fala homofóbica, quando alguém fala qualquer coisa do tipo, a própria torcida, as próprias torcidas, elas repudiam. Elas falam, cara, não tá certo, não é isso. Se no futebol pode acontecer, se na NBA, se no basquete, se no vôlei acontece, por que no automobilismo não dá, não pode? Ah, porque é só elitizado, quem tá lá dentro é só elite. Ah, beleza, mas e quem tá assistindo? Só a elite assiste Fórmula 1. Vai dizer que eu acordar às 6 horas da manhã pra ver um treino livre em plena sexta-feira me faz parte da elite? Não, pô. Eu sou uma pessoa comum, tô pobre, coitada de mim. Ai, a gente, né, Gia? A gente assiste, quer uma camisetinha, já fica quanto que eu vou ter que economizar por mês pra comprar aquela camiseta? Exatamente, camiseta da Kimoa, por exemplo, não tenho ainda, porque no euro não tá deixando eu comprar, não. Mas um dia vai. E assim, mas enquanto as pessoas que assistem, porque a categoria em si, a Fórmula 1, a Fórmula Drift, tirando a Indy, que já faz um pouco mais, a Fórmula 2, 3, enfim, vai indo a passo de bebê, sabe? Aquela coisa assim, dá um passinho, cai, se estabaca, chora, demora pra levantar e dá outro passinho. Mas a comunidade, porque, cara, é hora de começar a cobrar. Porque uma hora eles vão olhar e falar assim, pô, meu público não tá gostando, pô, gente, não tá certo. Então, assim, se não custa, realmente, assim, não custa nada, falando agora de mídia, não custa nada para quem produz conteúdo, dar espaço para quem tem essa propriedade para falar. E aquele tweet que você comentou, eu até falei, gente, não precisa me chamar. Por exemplo, a Racing Pride, se você mandar uma DM para ela, muito provavelmente ela vai te responder. Porque eles têm o perfil, eles são assim. O meu texto que o Rafa Lopes me deu, do Voando Baixo, me deu espaço para fazer, e eu sou muito grata a ele. A Racing Pride leu, viu, gente, eu recebi um elogio. Eu falei assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Fiquei lá, assim, eu fiquei no céu, assim, fui dormir feliz, fui dormir dando risada. Ai, que e, assim, maravilhoso, né? E eles mesmos falam que é muito bom ver que tem... É maravilhoso. E eles mesmos falam que é muito bom ver que o movimento tá expandindo, que tem vários outros países que estão olhando para o movimento, que estão fazendo artigos, que estão falando sobre isso. Então, assim, o principal movimento, o principal nome de peso no movimento, ele dá apoio para pessoas que não têm tanta visibilidade falar, sabe? Porque quando um fala, outro fala, outro fala, outro fala, acaba virando gigante. Se você sempre tá falando sobre uma coisa, ela vai acabar se tornando, sabe, grande. E quando eu falo assim, gente, dá pelo menos um espaço durante junho, dá. Pega um dia de junho, como você tá fazendo agora, e fala assim, pô, eu vou falar sobre esse tema. Só que assim, não é falar sobre o tema e deixar esquecido, sabe, na gaveta. Postei um textinho e quem quer ler, lê, quem não... Porque o que eu mais vejo é produtor de conteúdo fazer um texto sobre o que aconteceu na Fórmula 3. E a pessoa tá toda hora botando esse texto em todas as redes sociais, falando, gente, olha aqui meu texto, olha aqui meu vlog, olha aqui meu podcast, sabe? Então pega essa mesma energia que tu gasta com o texto da Fórmula 3, que toda semana tem, e gasta com uma pessoa que você deu espaço pra falar sobre esse assunto. Porque só falar e deixar ela na gavetinha, dizer tipo, eu falei, mas isso aí, também não adianta, né? Escrever um texto, dar espaço pra alguém escrever um texto, e o texto, o próprio dono da plataforma não se interessar em mostrar pros seguidores, enfim, pra pessoa que consome o conteúdo dele, também não adianta. Porque, além de tudo, você tá fazendo a gente trouxa. Porque eu perdi meu tempo, a pessoa que escreveu o texto perdeu tempo, e você fez ali só, sabe aquela coisa, só pra calar a boca da pessoa? Só pra fiz. É só pela questão de imagem, de poder dizer, eu fiz minha parte. E eu acho que entra até uma coisa que, meu Deus, a Débora lá do Boletim do Paddock
vive ressaltando. A gente não quer falar sobre representatividade feminina no automobilismo só no Dia da Mulher. E é algo que acontece muito. Chega o Dia da Mulher, a gente é convidada por um monte de podcasts e sites pra falar sobre a questão da mulher no automobilismo. E a gente quer falar sempre. E eu acho que aqui é o mesmo caso que você tá querendo dizer, né? Isso, exatamente. E assim, cara, quando eu sempre vou enfatizar isso. Deem espaço. É só isso que eu e todo mundo da comunidade pede. Deem espaço. Porque, cara, é horrível você sentir que tem um monte de gente que apoia e assim. Só que na hora de te dar espaço, não vai dar. Vamos tentar, assim, um dia, sabe? Aquelas desculpas. Uhum. Não, gente, pelo amor de Deus. E aí... E, cara, de gente que só tá fazendo por fazer, a comunidade já tá cansada. Um exemplo mesmo que eu vou morrer indignada foi com We Race as One. Nossa, que foi uma bagunça, né? Uma bagunça. Esse, olha, eu não tenho, assim, mais palavras pra descrever o tamanho do absurdo. Porque eles usaram da identidade visual do movimento da comunidade LGBTQ+, com o arco-íris pra engajar. E a comunidade mesmo, dentro do texto que eles colocaram lá, quase não era citada. Aí depois, né, pra passar o pano, falando, não, mas não é bem o arco-íris, são as cores das equipes. Pô, sério. Ah, tá bom. Sério. A gente acredita nisso. Aí depois usaram, não, é por causa do Covid. É o emoji pra Covid. Ah, meu, emoji por aí os caras vão colocar arco-íris e falar que pediu ele com máscara, sabe? O emoji doente. Eles usaram aquilo, pegaram da identidade visual que já estava pronta, que eles sabem que quando o pessoal vê, ia engajar e, desculpa, cagaram pra gente. Eles cagaram em cima da gente, assim, bonito. Falaram assim, a comunidade LGBTQ+, vocês que lutem, vocês que se virem. E eu acho que mostra uma coisa em relação à Fórmula 1 específica, é que eles não estavam preparados para essa cobrança. Que, né, partiu pela questão do Hamilton ali ter cobrado o pessoal sobre a pauta que ele defende, né, que é antirracista. Nossa, deu pra ver que, meu Deus, a Fórmula 1 nunca parou pra pensar nisso. Nunca. E não tava preparada pra nada. Porque, igual você falou, eu vi também isso da questão de usar o arco-íris pra Covid. Eu acho que foi até por parte da McLaren que saiu essa fala. E eu fiquei, gente, não é possível que realmente vocês estão usando de um símbolo que já é histórico pra outro movimento pra ainda associar uma questão tão ruim quanto a Covid, né? Tipo, dá pra ver que não existe preparo. E mesmo tendo esse ano, vamos dizer, pra se organizar, nossa, eu ainda acho... Sabe quando eu fico, melhor não ter nada? Porque o que tá tendo tá muito ruim. Exatamente, assim, imagina a minha felicidade que estava bonitinha, trabalhando, aí saiu esse texto com o arco-írisinho toda radiante, falei, agora vai. Terminei de ler o negócio, falei, não, tô de sacanagem, só ser piada. Não, isso aí. Eu fechei o texto, não, brincadeira isso, sacanagem com a minha cara. Aí, sabe, é um negócio assim absurdo, e como você falou mesmo, a Fórmula 1 não está preparada para esse tipo de cobrança, porque ela nunca teve. Começamos por aí, a Fórmula 1 nunca teve esse tipo de cobrança. E assim, eu acho muito, muito legal pilotos usando camisetas que falam amor é amor, tal. Mas assim, infelizmente, quando eu olho pra eles usando isso, eu não vejo eles como uma representatividade de força pro movimento da comunidade, sabe? Um exemplo do Hamilton. Eu sei que ele luta pela igualdade e tal, que aliás, que homem, muito obrigada, porque alguém pelo menos tem que falar. Só que assim, quando eu olho pra ele, na minha perspectiva de uma pessoa de dentro da comunidade, ele ainda não é uma pessoa assim, sabe, com peso. Porque, assim, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, o Hamilton é hétero, até onde eu sei. Então, não, exatamente. Então, assim, é que ele... mas ele não representa. Era uma das coisas que eu ia trazer pra você até. Tipo, beleza, a gente tem até alguém falando que é o Hamilton usando as plataformas, isso é muito importante. Mas ele ainda é um homem hétero, ao que tudo indica, né? Porque se ele não for, ele simplesmente não saiu do armário ainda pra gente oficial. Mas sim, até primeiro instante, ele é um homem hétero, então ele não vai. Ele pode dar esse espaço, mas ele também não vai ter espaço de fala realmente. Porque, né, querendo ou não, ele não é uma pessoa
pessoa de dentro da comunidade. Então é isso talvez um dos fatores que acredito que falte pra vocês. A gente vê pela questão dele, como ele é representativo para as pessoas pretas e tudo mais, o quão importante é, mas realmente a parte da comunidade não existe, pelo menos ninguém assumido assim, ali de grande peso. E é aquilo também, olha quanto tempo o Hamilton demorou pra, de certa forma, se manifestar. Ainda é um lugar que possivelmente, se alguém da comunidade entrar, vai esperar conquistar muita coisa pra abrir a boca, né? Porque vai ter medo de, sei lá, já pensou o Hamilton falar dessas questões no primeiro ano que ele entrou na Fórmula 1? Se não iam chutar ele pra fora? Então também tem tudo isso, né? Com certeza. Isso se a pessoa conseguir, né, ganhar um monte de coisa, porque também fazer nome na Fórmula 1 é difícil. É complicado. Não necessariamente você faz seu nome ganhando um monte de títulos. Você pode ganhar 2 aí. Alonso. Sabia que você ia colocar o Alonso. Mas onde tem dia tem que ter Alonso, nem que seja pra xingar ele de cabeçudo espanhol. E não, cabeçudo não é por parte de bullying, não, gente. É que ele é muito teimoso, aí cabeçudo, sabe? Mas, enfim. Mas é realmente isso. Eu acho, assim, o máximo o Hamilton dá espaço para as pessoas com propriedade falar. Eu acho, assim, maravilhoso. Só que é o que eu já citei várias vezes. Quando eu olho pro Hamilton, pra mim, ele é uma força muito grande na questão racial, da representatividade racial. Quando eu olho pra minha comunidade, eu não tenho ninguém lá dentro por mim. Hoje em dia, a gente tem Racing Pride, a gente tem a Charlie Martin, a gente tem a Sarah Moore, a gente tem o Richard Morris, a gente tem um monte de gente. Mas ninguém tá lá dentro da maior categoria dentro do automobilismo, que ainda é a Fórmula 1. Porque, desculpa, gente, a Fórmula 1 ainda é a maior categoria ali dentro. E não tem, sabe? Não falta isso. E ainda falta mais pilotos, porque assim, não adianta só o Hamilton lutar todas as lutas. Tudo. Não é ele que tem que lutar todas as lutas ali. Não é. Qualquer um faz, né? A questão é, você está aprendendo com o que o gesto quer dizer? Exatamente. E agora, que foi até o que eu citei semana passada, falando com a Natália De Vivo, que eu preciso falar, que é uma coisa assim, gente, que eu nunca vou perdoar. A questão, por exemplo, do Alonso, porque o Alonso faz uma caralhada de boas ações fora da Fórmula 1. Mas chega no dia, o espanhol não consegue ajoelhar. Ele não consegue ajoelhar, não consegue usar a camiseta, não consegue falar nada. Ele faz a cega. Tem nada acontecendo. Aí fora da Fórmula 1, ele acorda tudo contento. Adianta? Porra, não adianta. Aí o cara me pega e vai trocar cacete com o Mazepin. Ele trata uma pessoa como Mazepin, mundialmente conhecida como um merda, como se fosse uma pessoa ok, tá tudo bem. O que isso passa pra fanbase dele? E, gente, eu não tô exagerando, porque eu comentei sobre isso no Twitter, e o que eu tive de gente me respondendo que era só um cacete e que o Mazepin não merece todo o ódio que ele recebe, foi absurdo. As pessoas não têm noção do gesto, né? O que o gesto significa. Tipo, um gesto de trocar capacete. Exatamente. É quase um gesto de, tipo, acolher, né? Aquele outro piloto. Exatamente. Aí veio a passada de pano. Ah, mas é que ele troca capacete com todo mundo. De fato, o Alonso troca capacete com todo mundo. Se tiver uma lontra de capacete, ele vai catar o capacete da lontra. Mas peraí. Ele trocou até com o Vettel esse final de semana também, né? Mas o Vettel e Alonso é uma coisa, né? As fanbases se batem, os dois são só fofoca e amor. E assim, mas o ponto que eu tentei explicar e que quase ninguém entendeu foi que um piloto, quando ele faz determinado gesto, reflete na fanbase dele, passa uma mensagem. Se ele troca capacete com o Mazepin, mas nem que seja pra ter jogado fora, que eu espero, pelo amor de Deus, que a Linda tenha jogado esse capacete fora, ele tá passando pra fanbase dele que assim, eu acho o garoto legal, bacaninha, tem porque, sabe, ficar mal com ele dentro da Fórmula 1. Pô, mas até que é boa, gente. Eu troquei um capacete com ele. Tá certo isso? Pô, não tá certo isso. Então, assim, pleno 2021, tem piloto que não tem noção de que o que ele fala e faz reflete, sim, em como a fanbase dele age. E quando começa a tratar um piloto como o Mazepin, como pessoa bacaninha pra se ter por perto, quando a gente menos vê, vai ter gente apoiando que o Mazepin continue. E não tá certo uma pessoa como o Mazepin continuar.
Porque teve gente que me falou, o Mazepin cometeu um erro durante uma noite de festa. Não, gente. O Mazepin não... Ele vem coletando erros aí. Ele vem coletando. Exatamente. Ele veio coletando. E se dissesse assim, pô, ele se desculpou, ele reconheceu o erro, ele tá tentando melhorar, se desculpou quando? O cara não se desculpou, não fez a menor intenção de, galera, pô, mandei mal. Nem mandei mal. Fez isso. Então, pra ele tá certo. E aí, quando você pega esse monte de piloto, porque até me falaram uma coisa que é verdade. Eu critiquei muito o Alonso, eu critico o Alonso, primeiro pelo fato de que eu sou fã do Alonso há muito tempo. Há muito, muito tempo. E quem me conhece sabe que se tem um cara nessa vida que eu amo, é o Alonso. Mas pra eu ser fã de uma pessoa, eu não tenho que passar a mão na cabeça dela pra tudo que ele faz. Não, pelo contrário. A gente, como fã, quer que aquele ídolo que representa a gente faça as coisas corretamente com a nossa visão, né? Exatamente. Agora, pensa no que eu senti quando eu vi aquele vídeo dele trocando. Porque ele trocou capacete com um cara assediador que tem falas homofóbicas. Imagina como eu me senti vendo meu ídolo tratar como ok uma pessoa que faz isso. Aquilo ali doeu, porque dá a impressão de que o Alonso é conivente com aquilo. Mesmo que eu saiba que por tudo que ele faz fora da categoria ele não é conivente, ainda, sabe, dói. É a mesma coisa que ver o Alonso sendo mil amores com o Sainz. Porque o Carlos Júnior consegue ser pior que o Carlos pai. É um negócio assim que eu não entendo como, mas consegue. Então, passa essa impressão que é conivente. E o que acontece? A fanbase do Alonso pega e fala assim, tá tudo bem, vamos ser todo mundo homofóbico, vamos ser todo mundo escroto, que tudo certo. E pô, cara, não é assim que as coisas funcionam. Também não adianta todo mundo ir cobrar só do Alonso por causa desse... Chegar o Sainz, porque eu preciso falar dele, que já teve várias piadas homofóbicas, várias falas problemáticas, e o pessoal fala assim, mas olha que bonitinho, nossa, ele se veste bem, nossa, ele tá correndo bem. E aí, você deixou de lado todo um lado problemático de um piloto porque o cara é bonito, pô? Daí a gente cai naquele discurso que as pessoas sabem que o indivíduo tá errado e elas usam daquela moeda de mas eu separo o esportista do pessoal. Eu fico... vai a merda. Tá bom, tipo, você no seu escritório de trabalho gostaria de estar sentado do lado de alguém que estuprou uma pessoa, por exemplo, vamos assim dizer, ou que assediou uma pessoa, você gostaria de, tá trabalhando com uma pessoa assim? No seu ambiente de trabalho você não vai separar o pessoal do profissional, porque é uma pessoa ruim que tá no seu ambiente de trabalho. Eu acho que todo mundo quer ter um ambiente de trabalho ok, né? Exatamente. Essa história de eu separo o esportista da pessoa, não tem como, cara. Isso não existe. Isso é só um artifício pro pessoal não querer se posicionar a favor. Um exemplo disso que até me veio aqui na cabeça, do próprio Fernando com Hamilton. Quando eles começaram, quando eles eram parceiros na McLaren, o Hamilton sofreu racismo dos fãs do Alonso. O Alonso, naquela época, ele respondeu o seguinte, o Lewis, assim, um tempo depois ele falou assim, mas eu não vejo racismo acontecendo. Depois de uma imensa enxurrada de provas, assim, o Fernando pediu desculpa. O que aconteceu? Um tempo depois os fãs dele acalmaram, não fizeram. Não posso falar que não fizeram mais, porque até hoje em dia fazem, que é um absurdo. Mas a própria fanbase dele, espanhola, tá? Vamos deixar bem claro aqui que a fanbase espanhola é horrível, mas deu uma acalmada, parou. E vai me dizer que o piloto, quando ele se posiciona contra algo, não surte efeito? Pô, sério? Tem gente que fala que não surte efeito. O piloto ser contra a favor não altera o que acontece na fanbase. Mentira! Claro que altera. E fala, não, pô, ele tá errado. Porque a maioria vai atrás e fala, não, eu concordo, e começa a pensar daquele jeito. O Alonso tratou, nunca mais falou um absurdo desse, graças a Deus, né? Virou gente. Virou gente, virou ser humano. E até hoje, fora da Fórmula 1, ele tem tanta coisa maravilhosa que... Mas enfim, o tema não é Fernando Alonso. No próximo programa, chamarei a Gia para falar sobre Fernando Alonso. Mas é que o ponto é justamente esse, sabe? E aí traz essa quem fala um piloto que já tenha pelo menos dito alguma coisa sobre a comunidade LGBT que não tenha sido preconceituoso. Entendeu? Não tem.
O automobilismo brasileiro em si, seja um piloto que sai daqui e vai correr em outra categoria ou fique dentro do Brasil, não falam. E quando falam, é falar alguma merda. Preconceituosa. Então, assim, cara, não dá mais. Se eles não estão fazendo, cabe a gente começar a cobrar. Não, exatamente. Esse ponto que eu ia falar, Gia, porque a gente tá. É aquilo, a gente não tem como ficar esperando alguém, um representante aparecer, né? Não tem como ficar esperando. Então, pra você, qual seria as medidas que seria interessante, todo mundo, como um todo, mídia, comunidade, qual seria a medida, o passo que a gente deveria tomar pra tentar mudar, pelo menos, esse ambiente, para que um dia a gente tenha um representante que não tenha medo, assim, de ser, né, de se expor e poder cobrar mais efetivamente, tipo, estando em uma Fórmula 1, por exemplo. A primeira medida que eu vejo como importantíssima é dar espaço. Dar espaço para o assunto. Ah, mas eu não conheço ninguém da comunidade. Pô, nem que seja o próprio produtor de conteúdo postando, mas dá espaço, abre. Segundo, começa a expor piloto e categoria e equipe, mecânico, seja lá quem for, que tenha tido uma conduta homofóbica, uma conduta transfóbica, qualquer que tenha sido fóbica que teve. Começa a expor e começa a mostrar que isso aqui não é legal, que ninguém mais compactua com esse tipo de ideia. São as duas bases, dá espaço e começa a repudiar esse tipo de atitude. Porque só noticiar, fulano de tal teve uma fala homofóbica, olha aqui o link. Bota o link e acabou, a notícia é essa. Pô, isso aí foi só pra gerar clique, sabe? Sim, pega um texto e fala, fulano de tal... Realmente se expor, né? Expor, tipo, que você é contra aquilo. Exatamente. E aos fãs cabe o quê? Você ficou sabendo que fulano de tal teve? Pega e faz. E isso, gente, não é só com piloto, é com gente dentro da própria comunidade. Porque tem gente de dentro da própria comunidade que é famosinho, né, entre aspas, que falam de absurdo. E o pessoal fica a mão. Desculpa, você passar a mão na cabeça de uma pessoa que é racista, de uma pessoa que é homofóbica, você é o quê? Exato. Diz muito sobre você. Eu acho importante ressaltar isso porque, realmente, quem tá ali dentro da comunidade da Fórmula 1, daí falando especificamente da Fórmula 1, cara, a gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas passando pano por uma situação e quando você fala, tá, então você é realmente um espelho daquilo que você tá defendendo, a pessoa não quer aceitar esse fato. Mas, gente, é isso mesmo. Exatamente, assim, você é amigo do fulano que falou isso, você sabe que às vezes as pessoas falam e elas não têm ideia do preconceito que elas estão reproduzindo, porque existem falas que realmente o preconceito ele é mais implícito, ele é mais sutil, vamos dizer. Então a pessoa não tem essa noção. É uma coisa, você, entre aspas, defender, você falar pro pessoal, não, calma gente, fulano não tem ideia, e essa pessoa pedir desculpas, não é aquela desculpa aí se eu ofendi alguém, se alguém se sentiu ofendido. Não é essa desculpa, gente, essa desculpa não vale nada, é só pra não tomar um socão na boca que a pessoa fala isso. Mas assim, é diferente de uma pessoa que comete, que a pessoa, você sabe que a pessoa reproduziu o preconceito, a pessoa sabe que ela reproduziu o preconceito, tá explícito, e mesmo assim você tá defendendo a pessoa. Aí vem aquela frase, quem conhece sabe que sim, pô. Então assim, se pra você saber que a pessoa não é racista, homofóbica, você tem que conhecer a pessoa, alguma coisa tá muito errada com essa pessoa. Alguma coisa tá muito errada mesmo. E você tá, sabe, você tá acolhendo esse tipo de pessoa, o que isso diz de você? O que isso diz da comunidade? Então, e a gente volta àquele ponto de a gente quer fazer da comunidade um lugar mais aberto para que as pessoas se sintam à vontade exatamente de consumir automobilismo igual a gente faz, né? Exatamente. Porque assim, eu comecei a consumir automobilismo, eu não tinha 100% certeza da minha sexualidade. Eu não era assumida. Eu tava num... E assim, muitas pessoas da comunidade passam por isso. Principalmente os bis. Porque a gente fica assim, eu sou hétero. Eu sempre gostei de homem. De repente eu gostei de mulher. Aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui, senhor? Onde estou? Será que eu sou... Aí vem uma questão de, será que sou lésbica? O que está acontecendo? Mas eu comecei a consumir automobilismo, eu era hétero na minha cabeça. Então eu tava confortável dentro da bolha, sabe? Porque eu sou hétero. Agora, uma pessoa que nunca teve essa dúvida, que uma pessoa que não é bi, porque além de tudo, eu, como várias vezes eu já fiz, quando eu não quero ter muito trabalho, muita dor de cabeça,
eu não falo a minha sexualidade. Aliás, eu não falava, né? Hoje em dia eu já falo, ó, é isso mesmo e você que aceite, você que não aceite, o problema é seu. Mas quando eu era mais nova, por medo, por querer me poupar de certos comentários, eu não falava. E como assim? Como eu também gosto de homem, eu gosto de homem e de mulher, então se eu tivesse com um homem, todo mundo ia automaticamente presumir que eu sou hétero. Porque eu sou mulher, então homem, sou hétero. Só que não, um gay, uma lésbica, enfim, uma pessoa que gosta do mesmo sexo, ela tem isso. Então, como é que ela vai se sentir à vontade em alguma hora para consumir automobilismo? Não se sente. Tem gente, sim, conheço gente que consome, mas a pessoa não conversa, a pessoa não tem vontade de entrar, sabe, na bolha do automobilismo nas redes sociais, porque é um lugar que tá tão tóxico, o que é um grande... me deixa muito desconfortável, né? Porque, pô, olha tanto de gente nova que tem na comunidade, assim, e olha o quão absurdo tá. Você tem um bando de adolescente que entrou, uma geração que teoricamente deveria ser uma geração mais aberta, menos preconceituosa. Parece que no automobilismo tá totalmente reversa. É, totalmente, né? Eu fico até pensando, meu Deus, mas vocês são a geração do futuro, aquela geração pós minha que eu pensei que ia começar a vir diferente. Exatamente, porque quando eu vejo alguém pegar a minha foto, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser bissexual, pra me denegrir, pra me reduzir, eu vejo adolescentes. Se fosse um homem de 50 a 60 anos, branco, cis, hétero, eu até poderia entender, que infelizmente é o que acontece, né? Mas quando eu vejo adolescente fazendo isso, eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E daí é aquilo que você até citou, até acaba consumindo automobilismo, mas não se expõe. No sentido de ter uma rede social que fala sobre isso, de comentar com os outros. E, eu tô assistindo tal categoria, ou qualquer coisa assim, porque não se sente à vontade. Ver os outros sendo atacados. E quem tá dentro da comunidade do automobilismo, dentro das redes sociais, acaba se afastando. Eu sou uma que, meu Deus, eu tirei assim, coloquei total o pé no freio em relação ao Twitter, porque eu tava lendo muitas coisas que estavam me fazendo mal. Então, até gente que já tá inserida lá dentro tá deixando de estar lá dentro. Eu entendo, Rafa. É exatamente isso. A falta de acolhimento, sabe, é muito prejudicial. É uma coisa assim que magoa. Porque quem já tá dentro da comunidade do automobilismo, quem consegue, sabe, ter essa blindagem, sabe? Por exemplo, hoje em dia, não é que eu fico na paz, mas eu consigo ter essa noção de que nem todo mundo da comunidade é preconceituoso. Mas uma pessoa que tá entrando, ela vê isso acontecer, ela vê esse tipo de coisa acontecer, ela vai pensar que é geral. E esses comportamentos isolados não é dessa palavra. Esse tipo de comportamento que não é certo, mas que também não faz parte da maioria, mas que acaba gerando uma visibilidade muito grande, ela acaba manchando o nome, ela acaba manchando a comunidade toda. Porque como é que eu vou saber quem ali dentro é preconceituoso ou não? Vou ter que conversar com um por um? Vou ter que ficar olhando o perfil de um por um pra saber quem é? Se é pra passar por isso, eu nem entro, nem vou, sabe? E isso acontece pra pilotos lá dentro. Porque imagina você escutar uma brincadeira não, né? Uma piada homofóbica do seu companheiro de equipe. Pô, imagina como deve ser desconfortável. Sabe? Eu falo pra pessoa, pô, se coloca no seu lugar. Você tá trabalhando, de repente seu companheiro de serviço, seu colega de trabalho te solta uma fala homofóbica e você faz parte da comunidade. É totalmente desagradável. Eu já passei por isso várias e várias vezes, gente. Eu sei como é desagradável. Várias vezes eu quis sentar e eu quis chorar. Eu tive até que sair de perto, porque não dá a impressão de que a pessoa não me vê como ser humano. Independente da minha sexualidade ou do gênero com o qual eu me identifico, eu ainda sou um ser humano. E detalhe... Eu coloco aquilo da empatia, né? De tipo, se coloca no lugar do outro. Exatamente! E tá faltando muito dentro da comunidade, seja da comunidade em rede social, seja da comunidade propriamente dita lá dos pilotos, das equipes, seja na mídia, tá faltando empatia quando se trata do movimento da comunidade LGBTQ+. O pessoal não tem essa empatia. O pessoal acha que a representatividade dentro dessa comunidade não importa.
E o pior de tudo é que quando falam de LGBTQ+, eles acham que é só sexualidade. Não é, gente, porque dentro dessa comunidade tem a questão dos gêneros. Imagina, tem o pessoal trans, tem o pessoal não binário, tem o pessoal que é gênero fluido. Imagina um piloto se assumir, por exemplo, não binário. Chega e fala um dia, sou não binário. Imagina a reação da comunidade, imagina a reação das equipes, da categoria, da FIA, do público que assiste, sabe? Não. E o que falta, e o que traz essa ignorância também é a falta de informação. Porque não tem espaço, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. O pessoal não conhece, o pessoal continua nessa ignorância de achar que tá tudo bem, não tem ninguém ali que tipo de representatividade não pode. E vai ser sempre esse ciclo vicioso, que não vai sair, porque enquanto não tiver informação, vai todo mundo ficar nessa ignorância. Mas aí eu te pergunto, até quando? Até quando o pessoal vai tolerar? Pois é, 2021, como você tá frisando aí desde o início. 2021 tem gente que acha que representatividade não importa. É um absurdo. Eu como pessoa dentro da comunidade, e como eu já falei, tem vivências de dentro da comunidade que eu não posso falar, pois eu sou cis. Até onde eu sei, eu me considero cis. Eu me identifico como cis. Mas pelo menos eu consigo ter a empatia de olhar para pessoas trans, para pessoas não binárias e procurar saber o que são e tratar como ser humano, porque isso é o mais importante. Independente do gênero que ela se identifica, a pessoa é um ser humano. Ela é o mínimo, né? É ter exatamente. Respeito. Tipo, é o mínimo, não é difícil. Exatamente, tem que ter respeito. Tem que ter, assim, é o mínimo do mínimo, tenha respeito. E essa ideia de que atrapalha na performance... Gente, como assim a sexualidade ou o gênero de uma pessoa atrapalha na performance de alguém? Pelo amor de Deus. Nossa, é muito, tipo... Cara, esse tipo de comentário pra mim é muito, tipo... realmente preconceito velado, total. Exatamente. E tá na hora, assim, de falar, chega. É tratar, assim, na porrada. Não na porrada assim. Não, na verdade, dependendo da pessoa, você vai na porrada física mesmo. Mas é começar a expor essas atitudes e começar a mostrar pra pessoa que não é legal. Pô, a gente tem caso de piloto que foi cancelado aí pelos fãs, pela mídia, que durou uma semana de cancelamento. O pessoal já tá testando de novo. Não, eu até falo, gente. Praticou. É verdade, então, mas essa prática, essa palavra, cancelamento, eu falei, gente, vocês já tacaram ela no lixo, né? Porque às vezes você só critica alguma coisa e eles já colocam como, nossa, tá cancelando tal piloto. Eu fiquei, gente, foi só uma crítica. Cancelamento cabe a outras questões e essas pessoas nem canceladas são de verdade, né? Exatamente, que foi o que ocorreu quando eu comentei no vídeo do Alonso trocando lá o russo lá. E tudo, você tá cancelando o Alonso. Eu falei, gente, teve inclusive um colega meu totalmente de fora da bolha da comunidade que eu comentei esse, você cancelou o Alonso? Eu falei, pois é. Porque eu fui contra uma coisa que eu falei que foi uma atitude problemática, porque de fato foi uma atitude problemática, virou cancelamento. O pessoal não tem ideia mais do que é cancelamento. Imagina eu vou cancelar o Alonso. Pra eu cancelar o Alonso, esse cara vai ter que vir aqui me dar surra de tijolada e falar mal dos meus porquinhos da Índia. Tem que falar mal dos meus porquinhos da Índia e do meu cachorro. E olha lá, porque dependendo de como ele falar mal, ele vai achar. Então, mas é isso. Eu acho que um dos maiores problemas é a ignorância. Essa falta de informação. O pessoal não quer ler, o pessoal não tem onde ler e não tem o que ler também. Na verdade, não é nem ter o que ler, não ter onde ler. Porque o pessoal que consome automobilismo, dificilmente ele vai sair para procurar sobre o que é um não binário se não teve nada a ver com automobilismo. Porque o pessoal tá assim, né? Pô, Cata, faz uma matéria num dia aí que... tenho que falar, vou falar de novo sobre um acidente que aconteceu lá em 1970 e bolinha. Não, pô, não precisa falar de novo desse acidente, não. Cata, e faz uma matéria sobre a Charlie Martin, que é a primeira piloto trans que corre na Alemanha, inclusive, que correu, se não me engano. Então, pô, sabe, tem matéria, tem o que falar. Só não tem espaço, só não tem vontade dos produtores de conteúdos e da mídia de falar. Não tem. Então tudo é aquilo, tudo gira em torno da informação e da representatividade, que eu acho que é o ponto que a gente tá tocando desde o início. São as duas coisas que realmente faltam. Exatamente. E assim,
e aquele tweet que a gente comentou lá no começo eu falo, gente, vocês não querem me ouvir? Ninguém é obrigado a me ouvir porque eu não sou ninguém dentro dessa comunidade. Assim, eu sou conhecida aí por algumas coisas. Tem gente que me conhece só por uns tweets aleatórios muito ruins. Não, pô, na procura, sabe? Porque assim, eu brinco no meu Twitter, eu falo mal das coisas, eu xingo a beça, mas toda hora eu tô falando, eu tô dando RT, eu tô mostrando coisa da Racing Pride. Eu tô mostrando pra vocês que tem. Eu tô mostrando que, pô, olha aqui, galera, que legal. Olha aqui a Aston Martin. Inclusive, a Aston Martin, cara, me fez falar bem do Vettel. Olha aí, a Alonso está falando bem do Vettel. Porque teve uma coletiva com um fã do Vettel, se não me engano, que perguntou o que o Vettel achava da parceria e tal. E o Vettel apoiou. Ele se mostrou super contente com essa parceria, ele apoiou mesmo, e ele disse que é importante para as novas gerações saberem que elas são respeitadas. Pô, olha que bacana. Aquilo que a gente tava falando de, tipo, o ídolo falar algo que vai ser um reflexo pros seus fãs, né? Exatamente. Mas olha aí que tá o truque. Porque assim, eu não sou fã do Vettel, não sou. Mas minha timeline do Twitter tem sempre coisa do Vettel, incrível. Ai, desculpa, eu acho que sou eu. Foi mal. O que eu mais tenho é gente fã do Vettel na minha tele. Mas assim, eu não vi quase ninguém falando sobre essa fala específica. Não, foi bem pouco. Eu vi porque eu sigo um fã-clube internacional dele e eles colocam tudo que o Vettel fala eles colocam, e por acaso chegou em mim, que foi naquelas questões porque nas coletivas estão tendo crianças fazendo perguntas, e se não me engano foi uma das crianças que fez esse questionamento e daí ele ressaltou isso. Gia? Oi, tá, agora eu tô te ouvindo. Ah, você não tá me ouvindo? Não, é que tô aqui, não, mas eu entendi que a criança realmente foi a criança que fez o questionamento. O que eu achei muito interessante, tem partido de uma criança, esse tipo de questionamento. Mostra que a nova geração do automobilismo ali não tá tão perdida, deve ser problema aqui no Brasil mesmo. E que foi maravilhoso ver um piloto do tamanho que é o Vettel. Porque assim, gente, eu falo mal do Vettel, eu brinco, eu falo que ele só é piloto de Fórmula 1 que ganhou lá por causa do carro. Mas é claro, a maioria das coisas é brincadeira. Eu não desmereço o piloto que ele é, a personalidade que ele é dentro da Fórmula 1. E foi maravilhoso ver um tetracampeão falando bem, sabe? Incentivando as pessoas a olharem pro Racing Pride, a olharem pra comunidade LGBT com carinho. E assim, e foi o que eu falei, eu quase não vi ninguém falando sobre isso. Não teve. Mas aí ele tira uma foto com o Mick Schumacher e aí essa foto viraliza. É a tele toda. 10 versões da mesma foto. Exatamente. Olha aí como é seletivo mesmo. Um assunto importante como esse. Não que tirar foto com o Mickey não seja importante. Deve ser bem. Mas assim, um assunto importante que tem relevância, quase ninguém falou. E aliás, dentro da comunidade do automobilismo brasileiro, mas ninguém falou sobre aquilo. Mas ninguém. E aí chega uma foto, sei lá, uma foto aleatória. E nossa, 1 milhão de likes, 80 mil versões da foto, edit. Pô, gente, não sabe? Vamos começar a filtrar, mas não tô dizendo não postem fotos. Postem fotos, porque eles são tudo bonitinho, eu quero ver gente bonita na minha tela. Mas, pô, comecem a dar mais importância, sabe? Porque por mais que, mas eu não sou parte da comunidade, você não é parte da comunidade, mas, pô, dá um RT, lê, sabe? Aprende sobre aquilo, compartilha com alguém, porque você pode fazer chegar em alguém que é da comunidade. Alguém que é da comunidade e fica meio receoso de sair, porque não sabe como vai ser bem recebido. Não sabe como vai ser recebido. É isso que eu falo. Pô, claro, as categorias precisam fazer mais, mas a gente, enquanto público, também precisa fazer nossa parte. E eu não me isento dessa culpa, porque eu demorei muito tempo para começar a falar sobre isso também. Poderia ter falado antes. Mesmo eu não sendo ninguém, de pouquinho em pouquinho, eu começo, sabe, o texto que eu fiz pro Voando Baixo, teve gente que chegou em mim e elogiou. Teve gente de fora da bolha do automobilismo que leu aquele texto e elogiou, e falou assim, pô, é bom ver que eu não tô sozinho. E quando eu falo essas coisas é justamente para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos, que eu posso não ser famosinha, que eu posso não estar, mas sozinho vocês não estão, entendeu? Ai, que bonito.
Muito legal. Até eu queria, depois disso, porque, claro, é um assunto que é pesado, né? A gente... Pô, é o mínimo. A gente realmente esperava que o mundo estivesse melhor, de certa forma, que a gente não precisasse ficar apertando nessas mesmas teclas de sempre. Então, realmente, tudo que a gente falou aqui é algo para que todo mundo que tá ouvindo o programa realmente reflita. E, gente, se você, por exemplo, não é da comunidade, se alguma coisa que a gente falou aqui você realmente não entendeu, você pode ir atrás de mim ou da Gia, ou você pode você mesmo pesquisar. A gente tem internet, que é uma ferramenta super fácil aí de você pesquisar e procurar ler, se informar, porque isso também não esse programa não tá destinado só ao público LGBTQ+. Esse é um programa para que todo mundo aqui escute e acabe gerando dúvidas sobre o que a gente tá conversando aqui, e vocês possam procurar e realmente se inteirar, porque assim, ninguém é velho demais para aprender coisa nova. Eu acho isso importante. E Gia, depois de todo esse ar pesado e tudo mais, que mensagem você teria para passar para o pessoal da comunidade que tá aí consumindo automobilismo, que quer estar mais presente? O que você diria, assim, de forma, assim, positiva para eles? Gente, vocês não estão sozinhos. É um clichê, é o clichê mais verdadeiro e mais sincero que eu posso dizer para vocês. Vocês não estão sozinhos. Não tenham medo de expor, seja dentro da comunidade do automobilismo e fora mesmo. Sejam felizes. Sejam quem vocês são. Porque o importante é ser feliz com vocês mesmos. Qualquer coisa, e agora eu falo de coração, qualquer coisa que algum membro da comunidade LGBTQ+, precisar, eu estou aqui. Eu sempre vou estar aqui para vocês, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é doloroso você não se sentir representado, você se sentir com medo, você ter medo de falar alguma coisa, de expor e temer a represália, assim, eu entendo. Mas, assim, dias melhores virão, tá? A comunidade vai melhorar, sim. Logo mais a gente vai ter um monte de gente da comunidade representando aí na Fórmula 1, na Fórmula E, na Fórmula Drift, na Stock aqui, na Fórmula Truck. Enfim, tudo quanto é categoria. Então, gente, não desistam e sejam felizes. Sejam quem vocês são. Eu acho... Gia, diga. Não, eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Ai, Gia, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz com esse programa. Muito obrigada por ter aceitado vir. Porque eu acho que, nossa, faz toda a diferença, realmente. E aquilo pegar pra mim também, a questão daquilo que você ressaltou. Não vamos deixar passar, não vamos deixar simplesmente fazer um programa, mas também tá sempre ressaltando isso, sempre procurando, sempre dando espaço. Quem pode tá dando esse espaço, né? Eu, como produtor de conteúdo, também vou buscar fazer isso. Eu acho que todo mundo fazendo a nossa parte e não deixando isso cair, essa pauta cair, vai fazer toda a diferença. Então, nossa, eu tô muito feliz que você tenha aceitado. A Gia já participou aqui do Conta Talks, como eu falei lá no início, mas eu até fiquei, será que ela vai topar participar aqui de volta, seguir comigo? Porque ela participou com o Ivan. Então eu fiquei muito feliz, Gia. Muito obrigada mesmo por ter dado esses depoimentos, porque eu acho que ser sincero aqui foi a melhor coisa do mundo pra quem tá escutando, e até pra entender o seu lado, talvez descobrir algo que nunca tinha parado pra pensar. Então, muito obrigada mesmo. Agora eu deixo aberto pra você se despedir. Se você quiser falar mais, pode falar mais. E se você quiser divulgar onde você pode ser encontrado pro pessoal conversar com você, também divulgar aí sobre seu texto no Voando Baixo, onde pode ser encontrado, fique à vontade. Primeiro, Rafa, eu que agradeço esse convite. Eu fiquei super feliz de participar, de ter esse espaço para falar, de poder, assim, lavar minha alma. Cara, eu adoro esse podcast, tá? Pode me convidar mais vezes, tá? Obrigada. Eu amei aqui. Você e o Ivan são maravilhosos, assim. E, gente, vocês podem me encontrar no Twitter. Eu só não vou falar minha arroba. Rafa, depois, por favor, você coloca aí na descrição, porque minha arroba é meio complicadinha. Pode deixar, eu coloco. E, assim, galera, por favor, vão ler o meu texto no Voando Baixo, que é sobre o mês do orgulho, que assim, tá maravilhoso, tá? Se a Racing Pride falou que tá bom, então é porque ele tá bom, tá? Foi com selo aprovado, gente, tá aprovado. Aprovadíssimo. E, bom, gente, é isso. Eu desejo, assim, muita felicidade a todos vocês da comunidade, que vocês continuem sendo forte, sejam sempre luz. E até pro pessoal fora da comunidade, né? Pra ver que alguém fala aí que eu tô cometendo heterofobia, Deus me livre. Sempre tem um, né? Não todo mundo seja quem é, sejam felizes. E
Isso é importante, sejam quem vocês são e sejam felizes. E é isso, gente. Obrigada, Gia, mais uma vez. Obrigado, pessoal, que ouviu até aqui. Eu espero realmente que vocês tenham escutado isso e tenha, de alguma forma, entrado na cabeça de vocês, tenha ensinado alguma coisa pra vocês, porque é isso que a gente quer com o programa. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Eu sou a Gana do Film, Twitter, Facebook, Instagram, também pelo site ganadofilm.com.br. Você também encontra Punta Talks no Twitter, no YouTube, em todos os nossos agregadores de podcast, qual preferido vocês quiserem escutar. Bem, é isso, gente. Até a próxima, até o próximo mês. Se cuidem! Você escutou Punta Talks.